Estou deitado numa cama de hospital agora, olhando para o espaço vazio onde minha perna direita costumava estar. Eles a amputaram há 4 semanas, logo abaixo do joelho. Os cirurgiões disseram que era a única maneira de salvar minha vida. A infecção tinha se espalhado demais, comido fundo demais no osso e no tecido. Toda manhã, quando acordo, eu esqueço por um instante. Eu estico a mão para coçar a panturrilha, para mexer os dedos do pé, e não há nada lá. Apenas ataduras enroladas em um coto que termina onde minha canela deveria continuar. As enfermeiras me dizem que isso é normal. Síndrome do membro fantasma, é como chamam. Meu cérebro ainda não se deu conta da realidade. Ele continua enviando sinais para nervos que não existem mais, tentando se comunicar com um pé que está apodrecendo em algum incinerador de lixo hospitalar por aí. Às vezes, sinto meus dedos ausentes se contraírem. Às vezes, sinto uma coceira na sola de um pé que não possuo mais. A sensação é enlouquecedora. Você não pode coçar algo que não existe. Os médicos vivem me perguntando o que aconteceu naquelas montanhas de West Virginia. Eles querem a história completa, cada detalhe. Eu digo a eles que foi um acidente de caça, que encontramos um urso agressivo, que as coisas deram errado. Eles balançam a cabeça, escrevem em seus prontuários e me dão aquele olhar, aquele que diz que eles sabem que não estou contando tudo, mas que não vão insistir. Eles já viram traumas antes. Entendem que algumas memórias levam tempo para vir à tona, mas não é a mim que estou protegendo ao ficar em silêncio. Estou protegendo eles. A verdade não ajudaria ninguém. Só me faria parecer louco. Minha amiga Rachel está na ala psiquiátrica, 3 andares acima. Ela não disse uma única palavra desde que nos trouxeram para cá. Os médicos dizem que ela está passando por um retraimento catatônico agudo, provocado por um trauma psicológico severo. Eles usam uma linguagem clínica para descrever o que eu vi acontecer com a mente dela. Falam sobre episódios dissociativos, respostas a traumas e mecanismos de desligamento neurológico. O que eles querem dizer é que algo quebrou dentro da cabeça dela naquela noite na montanha, e eles não sabem se algum dia isso vai sarar. Fui visitá-la ontem. Fui de cadeira de rodas pelo corredor e peguei o elevador. Uma enfermeira teve que me ajudar a sentar em uma cadeira normal ao lado da cama dela, porque minha cadeira de rodas não cabia no quarto pequeno. Rachel estava sentada, o que as enfermeiras disseram ser um progresso, mas seus olhos estavam vazios. Ela encarava a parede em frente à sua cama como se contivesse os segredos do universo. Como se olhasse com força suficiente, pudesse encontrar alguma resposta que fizesse sentido para o que vivenciamos. Fiquei com ela por 2 horas. Falei sobre coisas sem importância. Contei sobre a comida da lanchonete. Mencionei que a primavera estava chegando e que as árvores do lado de fora da janela dela logo estariam florindo. Ela não respondeu. Nem sequer piscou. Apenas continuou encarando aquela parede com aqueles olhos ocos. Quando finalmente fui embora, disse que a amava e que tudo ficaria bem. Não sei se ela me ouviu. Não sei se qualquer coisa que eu disse penetrou nas muralhas que sua mente construiu ao redor de si mesma. Nossa terceira amiga, Melissa, nunca saiu daquela montanha. As equipes de busca e resgate passaram 3 semanas vasculhando aquelas florestas. Levaram cães, helicópteros e equipamentos de imagem térmica. Eles encontraram a caverna. Encontraram evidências do que aconteceu lá dentro. Mas nunca encontraram Melissa. Nem seu corpo, nem suas roupas, nem seu equipamento. Apenas sangue e fragmentos de osso espalhados pelo chão da caverna. O relatório oficial diz que ela foi morta por um urso preto e seus restos foram espalhados por necrófagos. Disseram ao marido e aos 2 filhos dela que foi um acidente trágico. Um encontro com a vida selvagem que deu errado. Essas coisas acontecem às vezes em áreas remotas e selvagens. A floresta é perigosa. Os animais são imprevisíveis. Eu não os corrigi. Qual seria o sentido? Eles não acreditariam em mim de qualquer maneira. Ninguém acredita. Preciso escrever isso enquanto as memórias ainda estão claras, enquanto ainda consigo separar o que realmente aconteceu do que minha mente traumatizada pode tentar me convencer que aconteceu.
O trauma faz coisas estranhas com a memória. Ele deforma e distorce, preenche lacunas com invenções, faz você questionar tudo o que acha que sabe. Não posso deixar isso acontecer. Devo a Melissa contar a verdade sobre como ela morreu. Devo a Rachel documentar o que estilhaçou sua sanidade. E devo a mim mesmo colocar em palavras a coisa que levou minha perna e mudou minha vida para sempre. Tudo começou com um e-mail em uma tarde de quarta-feira, no final de outubro. Eu estava na minha mesa na firma de contabilidade onde trabalho, ou onde trabalhava antes de tudo isso acontecer, encarando planilhas, tentando fazer os números baterem para um cliente cujos livros eram um desastre completo. Meu celular vibrou com uma notificação, nova mensagem de um remetente desconhecido. O assunto dizia, preciso de ajuda, e normalmente eu teria deletado como spam sem pensar duas vezes. Mas algo me fez abrir. Chame de curiosidade, chame de destino, chame da pior decisão que já tomei. O e-mail era de uma mulher chamada Edith Harmon. Ela dizia ser uma fazendeira na região leste de West Virginia, nas montanhas perto da Monongahela National Forest. Ela tinha conseguido meu nome com um conhecido em comum, alguém que sabia que eu caçava e rastreava nas horas vagas. Ela tinha um problema. Algo vinha matando seu gado nos últimos 3 meses. Começou com suas galinhas no final do verão. Ela perdeu umas 15 antes mesmo de perceber que algo estava errado. No início pensou que fossem raposas, talvez um coiote ousado que tivesse descido das colinas. Mas então, o que quer que fosse, ficou mais audacioso. Passou para suas cabras. Ela perdeu 4 em uma única noite. Encontrou-as na manhã seguinte, despedaçadas dentro do cercado. A cerca estava intacta, sem buracos cavados por baixo. Nenhuma evidência de como algo havia entrado ou saído. Então, no mês passado, pegou um de seus bezerros, uma novilha saudável que deveria estar segura no celeiro. Ela a encontrou de manhã, arrastada até a metade do pasto, com o pescoço quebrado. A porta do celeiro havia sido arrancada de suas dobradiças. Não quebrada ou danificada, arrancada. As dobradiças ainda estavam presas à estrutura, tortas para fora, como se algo tivesse simplesmente agarrado a porta e puxado. Na semana antes de me enviar o e-mail, matou sua égua, um cavalo de tração enorme chamado Clementine, 17 palmos de altura, provavelmente uns 600 quilos de puro músculo e osso. O que quer que a tenha pego era forte o suficiente para quebrar o pescoço daquele animal massivo e arrastar seu corpo por mais de 200 metros até a linha das árvores. Edith escreveu que encontrou Clementine na manhã seguinte, ou o que restou dela. A carcaça tinha sido parcialmente comida e depois coberta com galhos e folhas, como se algo a estivesse guardando para mais tarde. Li o e-mail 2 vezes. Algo nele não me cheirava bem. Os detalhes eram estranhos demais. A escalada era rápida demais. Ursos não costumam passar de galinhas para cavalos em 3 meses. São predadores oportunistas, sim, mas também são cautelosos. Um urso que encontrasse presas fáceis em um galinheiro continuaria voltando ao galinheiro. Não decidiria de repente enfrentar um cavalo de tração de 600 quilos. Eu deveria ter deletado o e-mail e voltado para minhas planilhas. Deveria ter dito a ela para contatar os serviços de vida selvagem e deixar os profissionais cuidarem disso. Isso teria sido a coisa inteligente a se fazer, a coisa segura. Em vez disso, eu liguei para Rachel. Rachel e eu éramos amigas desde a faculdade. Nos conhecemos em uma aula de biologia no 1º ano e nos conectamos por um amor em comum pela natureza. Foi ela quem me iniciou na caça. Me ensinou a rastrear, a ler os sinais na floresta, a entender o comportamento animal. Depois da formatura, ela foi para o manejo da vida selvagem enquanto eu acabei na contabilidade. Mas continuamos próximas. Íamos caçar juntas todo o outono. Ela era uma das melhores rastreadoras que eu já conheci. Conseguia ler uma floresta como a maioria das pessoas lê um livro. Ela atendeu no 2º toque. Contei a ela sobre o e-mail. Li as partes relevantes. Ela ficou em silêncio por um longo momento quando terminei. Tem algo que não bate nessa história, disse ela. Ursos não se comportam assim. Eu sei, eu disse. É por isso que estou te ligando.
Ela perguntou se eu tinha mais informações sobre o local, sobre o terreno. Eu disse a ela o pouco que sabia. Leste de West Virginia, nas montanhas, perto de uma floresta federal. Área remota. O tipo de lugar onde você poderia passar dias sem ver outra pessoa. Rachel disse que faria algumas ligações. Veria se havia outros relatos de atividade animal incomum na área. Ela tinha contatos nos serviços de vida selvagem, pessoas que lhe deviam favores. Ela me retornaria até o final do dia. Ela ligou de volta 3 horas depois. Sua voz tinha aquele tom, aquela empolgação que ela sentia quando encontrava algo interessante. Ela disse que havia relatos, não apenas da propriedade de Edith Harmon, mas de várias fazendas na área. Mortes de gado que não correspondiam aos padrões normais de predadores. Animais de estimação que desapareceram. Um caçador que sumiu na primavera passada e nunca foi encontrado. Os serviços de vida selvagem enviaram pessoas 2 vezes, mas não encontraram nada conclusivo. Culparam um urso desgarrado, talvez um que tivesse sido alimentado por turistas e perdido o medo de humanos. Eles armaram armadilhas. As armadilhas foram destruídas. Destruídas como? Perguntei. Despedaçadas, disse Rachel. Armadilhas de aço para ursos, projetadas para pegar e segurar um urso de 300 quilos. Rasgadas em pedaços e espalhadas pela propriedade. O guarda florestal que as encontrou disse que nunca tinha visto nada parecido. Senti algo frio se instalar no meu estômago. Um sentimento que eu não conseguia nomear. Parte medo, parte fascinação, parte outra coisa. Algo que sussurrava que isso era diferente, que não era apenas um urso problemático. A gente devia ir, disse Rachel. A gente devia checar isso. Eu disse que ela estava louca. Nós tínhamos empregos, tínhamos responsabilidades. Não podíamos simplesmente dirigir 8 horas até West Virginia para perseguir algum predador misterioso, com base na palavra de uma fazendeira desesperada. Mas mesmo enquanto eu dizia as palavras, eu sabia que ia. Rachel também sabia. Ela podia ouvir na minha voz. Ela sempre podia. Deixa eu ligar para a Melissa, disse ela. Ver se ela está livre neste fim de semana. Melissa era o 3º membro do nosso grupo de caça. Nós a conhecemos 5 anos antes em um clube de tiro em Columbus. Ela estava lá praticando com seu arco, se preparando para a temporada de caça com arco e flecha. Começamos a conversar e percebemos que morávamos na mesma parte da cidade. Começamos a ir ao clube de tiro juntas. Depois passamos para caçadas de verdade. Ela era quase uma década mais nova que Rachel e eu, ainda na casa dos 20 e poucos anos, mas era um talento natural na mata. Rápida, silenciosa e observadora. Ela notava coisas que Rachel e eu perdíamos, apesar de nossos anos de experiência. Melissa me ligou de volta naquela noite. Ela estava dentro. Disse que precisava de uma pausa do trabalho, do estresse do seu divórcio, de tudo. Um fim de semana nas montanhas parecia exatamente o que ela precisava. Enviei um e-mail para Edith Harmon e disse que estaríamos lá no sábado de manhã. Ela respondeu em minutos. Disse que teria um lugar para montarmos acampamento perto do limite de sua propriedade. Disse que nos pagaria $500 por dia para cada uma, mais outros 3.000 se realmente lidássemos com o que quer que estivesse matando seus animais. O dinheiro era bom, mais do que eu ganhava em uma semana no meu trabalho de contabilidade. Mas não foi por isso que concordei em ir. Concordei porque algo nessa situação tinha entrado na minha cabeça. Eu precisava saber o que estava acontecendo naquelas montanhas. Eu precisava entender. Penso nessa decisão todos os dias agora. Toda vez que olho para o meu coto. Toda vez que vou de cadeira de rodas visitar Rachel e vejo o vazio em seus olhos. Toda vez que penso nos filhos de Melissa, crescendo sem a mãe porque eu não consegui deixar quieto. Passamos quinta e sexta-feira juntando nosso equipamento. Nós 3 tínhamos rifles potentes. Eu tinha meu Weatherby Vanguard em 300 Winchester Magnum, um bom rifle para tudo, com poder de parada suficiente para qualquer coisa na América do Norte. Rachel tinha seu Browning X-Bolt em 30-06, o mesmo rifle que ela usava há 15 anos. Melissa preferia seu Ruger American em 308, mais leve e mais manobrável em mata fechada.
Levamos muita munição, 200 balas entre nós três. Mais do que precisaríamos para uma caçada normal. Mas algo sobre o e-mail de Edith tinha ficado comigo. A maneira como ela descreveu aquelas armadilhas destruídas. A maneira como suas palavras pareciam carregar medo, mesmo através da frieza de um texto digitado. Levamos todo o nosso equipamento de acampamento padrão. Uma barraca para 4 pessoas, sacos de dormir para temperaturas abaixo de 0, fogareiro portátil, sistema de filtragem de água, comida suficiente para uma semana. Suprimentos de primeiros socorros, cobertores de emergência, sinalizadores, spray de urso. O equipamento de campo usual que qualquer caçador experiente levaria. Até levamos um telefone via satélite caso precisássemos pedir ajuda. O sinal de celular seria inexistente lá no alto das montanhas. Rachel fez uma piada sobre finalmente conseguir a prova de que o Bigfoot era real. Disse que talvez pudéssemos vender nossas fotos para um daqueles programas de tabloide e nos aposentar mais cedo. Melissa riu e disse que se contentaria com um grande cervo para pendurar na parede. Eu sorri junto com elas, mas algo parecia errado. Um peso no meu peito que eu não conseguia afastar. Uma voz no fundo da minha mente sussurrando que isso era um erro. Eu a ignorei. Todas nós ignoramos. Sábado de manhã carregamos meu Jeep Grand Cherokee e seguimos para o leste. Eram cerca de 7 horas de carro de Columbus, até aquela parte de West Virginia. Mas se as estradas da montanha estivessem ruins. Rachel pegou o primeiro turno dirigindo, enquanto Melissa e eu cochilávamos no banco de trás. Paramos uma vez para gasolina e café em um posto de caminhoneiros perto da fronteira de West Virginia. O caixa, um homem mais velho com a pele curtida e olhos desconfiados, perguntou para onde estávamos indo. Para as montanhas, disse Rachel. Vamos caçar. A expressão do homem mudou. Algo passou por seu rosto que poderia ter sido preocupação ou medo. Ele nos disse para tomarmos cuidado lá em cima. Disse que a mata estava estranha ultimamente. Animais agindo de forma esquisita. Sons à noite que não pertenciam a nenhuma criatura que ele conhecia. Rachel perguntou a ele que tipo de sons. Ele balançou a cabeça e disse que não queria falar sobre isso. Apenas nos desejou sorte e nos entregou o troco. Voltamos para o Jeep e Rachel fez uma piada sobre os moradores locais supersticiosos. Mas eu vi o rosto dela no retrovisor. Ela não estava rindo. As estradas pioraram à medida que avançávamos. A rodovia estava boa, asfalto liso cortando colinas ondulantes. Mas assim que saímos para as estradas vicinais, o pavimento se deteriorou rapidamente. Rachaduras e buracos por toda parte. Alguns trechos haviam sido remendados tantas vezes que a superfície era mais piche do que concreto. Então, o pavimento acabou completamente e estávamos no cascalho. Depois, terra. A última hora foi em estradas que mal se qualificavam como estradas. Sulcos profundos de enchentes da primavera. Pedras espalhadas por toda parte. Galhos caídos que tínhamos que parar e tirar do caminho. Meu Jeep tem uma boa altura do solo e tração nas 4 rodas. Mas, mesmo assim, eu estava preocupada em ficar presa. Batemos o fundo 2 vezes passando por sulcos particularmente profundos. Na segunda vez, ouvi algo raspar contra o chassi e fiz uma careta. Seria um conserto caro se eu tivesse danificado algo importante. Chegamos à propriedade de Edith Harmon por volta das 2 da tarde. A casa da fazenda era velha, construída provavelmente nos anos 40 ou talvez até antes. A tinta branca estava descascando em longas tiras, expondo a madeira cinzenta e gasta por baixo. A varanda cedia visivelmente de um lado, os suportes apodrecidos. O telhado precisava urgentemente de reparos. Telhas faltando deixavam vãos por onde a água entraria em cada tempestade. Mas a terra ao redor da casa era impressionante. Montanhas se erguiam ao norte, cobertas por uma densa floresta de folhas caducas que começava a ganhar as cores do outono. Vermelhos, laranjas e amarelos misturados com o verde escuro de pinheiros esparsos. O tipo de natureza selvagem que te faz sentir pequeno. Te faz lembrar que os humanos são visitantes nesses lugares, não mestres. Edith saiu quando paramos. Ela devia ter uns 70 anos. Difícil dizer exatamente. O trabalho na fazenda envelhece as pessoas.
Seu rosto era profundamente vincado. Suas mãos grossas e nodosas de décadas de trabalho manual. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos. Eles tinham uma qualidade assombrada. Olheiras escuras falavam de noite sem dormir. O branco estava injetado de sangue. Ela tinha o olhar de alguém que viu coisas que não conseguia explicar e estava lentamente se desfazendo, tentando entendê-las. Ela não apertou nossas mãos quando saímos do Jeep. Não nos olhou diretamente. Apenas apontou para a linha das árvores ao norte, para aquela cordilheira que eu podia ver se erguendo atrás de sua propriedade, e disse que era de lá que vinham os ataques. Era lá que precisávamos procurar. Sua voz era monótona, sem emoção, como se ela tivesse ensaiado aquelas palavras tantas vezes que elas haviam perdido todo o significado. Rachel tentou fazer perguntas. O que exatamente ela tinha visto? Havia algum padrão nos ataques? Aconteciam em horários específicos, sob condições específicas? Edith apenas balançou a cabeça. Disse que não tinha visto nada claramente. Apenas movimento à noite. Sombras que não se moviam direito. Sons que faziam seus cães se recusarem a sair depois de escurecer. Ela tinha 3 cães, pastores alemães que criara desde filhotes. Bons cães de guarda, protetores e destemidos. Agora, eles passavam todas as noites encolhidos debaixo da varanda, choramingando. Não se aproximavam da cerca norte, nem sequer olhavam naquela direção. Ela nos disse que poderíamos acampar na beira de sua propriedade, perto de onde a floresta começava. Ela havia separado alguns suprimentos em um caixote de madeira. Galões de água, corda extra, pilhas novas, um kit de primeiros socorros que parecia ter sido usado recentemente e reabastecido às pressas. Quando tentei perguntar mais detalhes sobre os ataques, sobre o que especificamente havia acontecido com seus animais, ela me cortou. Vocês vão ver, disse ela. Quando encontrarem o que está lá em cima, vão entender por que não consigo falar sobre isso. Ela se virou para voltar para dentro. Depois parou. Ficou ali por um momento de costas para nós. Eu podia ver suas mãos tremendo ao lado do corpo, seus dedos se fechando e abrindo como se estivesse tentando se manter inteira. Tenham cuidado, disse ela. Foi tudo. Apenas essas 2 palavras. Então ela entrou e eu ouvi o ferrolho deslizar. Depois, outro ferrolho. Depois, um terceiro. 3 fechaduras pesadas em uma porta interna no meio do nada, onde o vizinho mais próximo provavelmente estava a 15 quilômetros de distância. Rachel, Melissa e eu nos olhamos. Rachel ergueu uma sobrancelha e disse que talvez a velha estivesse apenas paranoica. Morando sozinha aqui, perdendo animais, isso poderia mexer com a cabeça de alguém. Fazer você ver ameaças em todos os lugares. Fazer você pular com as sombras. Melissa disse que não achava que Edith estava paranoica. Disse que Edith parecia aterrorizada, genuinamente com medo por sua vida. Eu disse que deveríamos montar acampamento e começar a rastrear pela manhã. Ter uma noção da área à luz do dia antes de tomar qualquer decisão sobre com o que estávamos lidando. Ambas concordaram. Quaisquer dúvidas que tivéssemos, ainda não estávamos prontas para expressá-las. O sol já estava baixo quando armamos nossa barraca perto da cerca. A temperatura caiu rápido à medida que as sombras se alongavam. Montanhas fazem isso. Elas roubam o calor assim que o sol mergulha abaixo da cordilheira. Podíamos ver nossa respiração quando terminamos de montar o acampamento. Fizemos uma fogueira usando lenha seca da beira da propriedade. Cozinhamos o jantar sobre as chamas. Sopa enlatada e bolachas. Nada chique. Mas comida quente depois de uma longa viagem parecia um luxo. Sentamos em cadeiras de acampamento, bebendo café instantâneo e conversando sobre o plano para amanhã. Subir em direção à cordilheira ao amanhecer, disse Rachel. Procurar por pegadas, fezes, qualquer sinal do que estamos lidando. Se for um urso, deve haver evidências claras. Marcas de garras em árvores, solo revirado onde ele esteve cavando em busca de larvas. Pelos presos em galhos. Melissa disse que deveríamos procurar primeiro pelos restos do cavalo, ver que tipo de dano havia sido feito.
poderia nos dizer mais sobre o que estávamos caçando. Se fosse um urso, haveria padrões de mordida, tipos específicos de ferimentos consistentes com a forma como os ursos matam. Poderíamos estimar seu tamanho com base em como ele derrubou um animal tão grande. Eu concordei com ambas. Tínhamos um plano sólido: rastrear e observar amanhã, fazer avaliações, decidir nossa abordagem. Se fosse apenas um urso problemático, poderíamos lidar com ele. Já havíamos feito isso antes. Um urso que perdeu o medo de humanos era perigoso, sim, mas ainda era apenas um urso, carne e osso, vulnerável a balas. Quando a escuridão caiu completamente, a floresta ficou em silêncio. E quero dizer, um silêncio total. Passei minha vida inteira ao ar livre. Acampei em áreas selvagens por todo o país, das montanhas rochosas aos Apalaches e as florestas do noroeste do Pacífico. Eu sei como a mata soa à noite. Sempre há barulho. Insetos cantando e zumbindo. Corujas chamando umas às outras através das copas das árvores. Pequenos animais se movendo pela vegetação rasteira. Galhos estalando ao vento. A floresta nunca está realmente silenciosa. Sempre há algo fazendo som. Mas naquela noite não havia nada. Apenas o crepitar da nossa fogueira e o sussurro do vento entre as árvores. Sem insetos, sem pássaros, sem barulho na vegetação. Era como se todos os seres vivos daquela floresta tivessem se escondido ou simplesmente desaparecido. Melissa notou primeiro. Ela levantou a mão e todas nós paramos de falar, ouvindo o silêncio. Ele nos pressionava de todos os lados, pesado e opressivo, como se a própria escuridão tivesse peso, como se toda a floresta estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. Nunca experimentei nada parecido. Aquela ausência completa de som natural. Parecia errado de uma forma que não consigo descrever adequadamente. Antinatural. Predatório, como se estivéssemos sentadas ao ar livre enquanto algo nos observava das sombras. Rachel tentou dar uma explicação. Disse que talvez a fogueira estivesse assustando a vida selvagem local. Animais evitam chamas, ficam longe da fumaça. Provavelmente era só isso. Mas sua voz não tinha convicção. E ela continuava olhando por cima do ombro, para as paredes escuras de árvores logo além da luz da fogueira. Manteve seu rifle no colo, com a trava de segurança desligada. Por volta da meia-noite, ouvimos algo. Um som vindo das profundezas da floresta ao norte, de perto daquela cordilheira. Começou baixo, um ronco grave que senti no peito mais do que ouvi com os ouvidos, quase como um trovão distante, mas de alguma forma errado, mais orgânico, mais vivo. Então subiu de tom e se tornou algo completamente diferente. Não um uivo, não um grito. Algo no meio, algo que não pertencia a nenhum animal que eu já tivesse ouvido em 35 anos de caça. O som ecoou pelas montanhas e parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Fez o cabelo da minha nuca se arrepiar. Fez minha pele se arrepiar. Foi uma reação primal. Algo codificado no fundo do meu DNA. Meus ancestrais ouviram sons como aquele e souberam que era hora de correr, de se esconder. Souberam que não eram mais os predadores naquela equação. Rachel tentou rir da situação. Disse que provavelmente era apenas um alce. Eles fazem sons estranhos às vezes, especialmente durante o cio. Ou talvez um lince. Linces podem soar quase humanos quando gritam. Melissa não disse nada. Apenas encarou a escuridão com os olhos arregalados, a mão branca de tanto apertar o rifle. Eu não acreditei nas explicações de Rachel e acho que nem ela acreditou. Aquele som não tinha vindo de nenhum alce ou lince. Tinha vindo de algo muito maior. Algo com uma caixa torácica grande o suficiente para produzir um ruído tão profundo, tão ressonante. Algo que não deveria existir. Decidimos ir dormir por volta de 1 da manhã. Concordamos em fazer turnos de vigia durante a noite. Ursos são oportunistas. Eles entram em acampamentos procurando comida se sentirem o cheiro de algo interessante. E depois daquele som da cordilheira, nenhuma de nós queria dormir sem alguém de vigia. Eu peguei o primeiro turno.
Sentei-me perto do fogo, alimentando-o com toras para manter as chamas altas, encarando a escuridão além do círculo de luz. Meu rifle descansava no meu colo, trava desligada, dedo perto do gatilho. Eu varria a linha das árvores constantemente, procurando por movimento, ouvindo por sons. Nada aconteceu durante minha vigia. Apenas eu, o fogo e o silêncio opressivo. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observada. Aquela sensação de formigamento na nuca, como se olhos estivessem acompanhando cada movimento meu de algum lugar na escuridão. Eu continuava me virando, certa de que pegaria algo me observando, mas nunca havia nada lá. Apenas sombras, silêncio e a noite fria da montanha. Às 2, acordei Rachel e entrei na barraca. Deslizei para o meu saco de dormir com meu rifle ao meu lado e tentei dormir. Mas cada pequeno som me acordava com um sobressalto. O farfalhar do tecido da barraca ao vento, o estalo de uma tora se acomodando no fogo, meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. E sempre aquela sensação, aquela certeza avassaladora de que algo estava lá fora na escuridão, logo além da luz da fogueira, nos observando, esperando. Saímos ao amanhecer da manhã seguinte. A madrugada estava fria e clara, a geada cobrindo a grama e as paredes da nossa barraca. Nossa respiração formava nuvens no ar gélido. Esquecemos água para café instantâneo e comemos barras de proteína no café da manhã, sem conversar muito. Todas nós estávamos cansadas da noite mal dormida e da tensão nervosa da noite anterior. Verificamos nossos rifles, certificamos-nos de que tínhamos tudo. Munição extra, água, kit de primeiros socorros, sinalizadores de emergência. Rachel trouxe o telefone via satélite, caso precisássemos pedir ajuda. Melissa prendeu o spray de urso no cinto como um reforço. Então, seguimos para o norte, em direção à cordilheira, seguindo a direção geral que Edith nos apontou. O plano era simples: procurar por pegadas ou qualquer sinal do que estava atacando seu gado. Fezes, pelos presos em galhos, marcas de garras em árvores. Qualquer coisa que nos dissesse com o que estávamos lidando. Se era um urso preto, uma sussuarana ou outra coisa completamente diferente. Nos espalhamos em uma linha, a cerca de 20 metros de distância umas das outras, movendo-nos devagar e com cuidado, olhos varrendo o chão e as árvores ao nosso redor. A floresta era densa, principalmente carvalhos, bordos e nogueiras com pinheiros espalhados. A vegetação rasteira era densa em alguns lugares, massas emaranhadas de rododendros e loureiros da montanha que tínhamos que atravessar. Folhas caídas cobriam o chão, tornando mais difícil ver as pegadas. Encontramos a primeira a cerca de 1,5 km do acampamento. Melissa a avistou, nos chamou com um assobio baixo. Estava em uma poça de lama perto de um pequeno riacho, clara como o dia. Fiquei olhando para ela por um longo momento, certa de que meus olhos estavam me pregando uma peça. Era enorme, facilmente uns 45 centímetros de comprimento, talvez 20 de largura. A forma era quase humana. 5 dedos distintos com impressões claras. Você podia ver cada dígito individual, um calcanhar, um arco, mas as proporções estavam todas erradas. Pegadas humanas de adultos têm talvez uns 28 ou 30 centímetros de comprimento. Esta era 1,5 vezes maior. Parecia uma pegada humana ampliada para pertencer a um gigante. Melissa se ajoelhou ao lado dela e colocou sua bota ao lado da pegada para comparação. Sua bota de caminhada tamanho 38 parecia minúscula em comparação. Ela disse que isso tinha que estar errado. Tinha que ser algum tipo de ilusão de ótica ou truque de luz. Rachel disse que provavelmente era uma impressão distorcida. Talvez uma pegada de urso que tivesse se esticado quando a lama secou. Ou 2 pegadas sobrepostas criando uma forma incomum. As pegadas de ursos podem parecer quase humanas às vezes, pela forma como suas patas se espalham sob seu peso. Nós nos convencemos de que essa era a explicação. Tiramos fotos com nossos celulares, medimos com um galho, anotamos as dimensões no caderno de Rachel. Então, continuamos andando.
Nenhuma de nós queria considerar a explicação alternativa. Nenhuma de nós queria verbalizar o que todas estávamos pensando. A floresta ficou mais densa à medida que subíamos. As árvores eram mais velhas aqui em cima, troncos maciços com 1 metro ou mais de diâmetro, seus galhos começando a 10 metros de altura e bloqueando a maior parte da luz do sol. A temperatura caiu, embora estivéssemos suando com a subida. O ar parecia diferente, mais pesado, carregado com algo que eu não conseguia nomear. Encontramos mais sinais de algo grande se movendo pela área. Galhos quebrados pendendo em ângulos estranhos. Alguns deles eram grossos, com 5 ou 7 centímetros de diâmetro, quebrados de forma limpa, não dobrados ou desgastados pelo tempo, mas quebrados recentemente. Madeira fresca aparecendo nas quebras. Eles pendiam na altura da cabeça ou mais alto, talvez a uns 2 metros do chão. Havia também arranhões profundos na casca das árvores, sulcos verticais longos subindo pelos troncos. Rachel disse que eram marcas de garras, comportamento de marcação de urso. Ursos pretos se erguem nas patas traseiras para arranhar árvores e marcar seu território. Quanto mais alto conseguem alcançar, mais impressionantes parecem para outros ursos. Mas esses arranhões começavam a quase 3 metros de altura e iam mais alto. Alguns deles alcançavam 3,5 metros, ou quase 4 metros nos troncos. Nenhum urso preto no mundo conseguiria alcançar tão alto. Mesmo um grande urso pardo teria dificuldade em fazer marcas nessa altura. Por volta do meio-dia, encontramos o cavalo. Sentimos o cheiro antes de vê-lo. Aquele cheiro adocicado e podre de morte e decomposição trazido pela brisa. A carcaça estava em uma clareira a cerca de 50 metros do que poderia ter sido uma antiga trilha de caça. O corpo estava parcialmente coberto com galhos e folhas, como se algo tivesse tentado escondê-lo, guardá-lo para mais tarde. Ursos fazem isso às vezes quando matam algo grande demais para comer de uma só vez. Cobrem e voltam quando estão com fome de novo. Mas quando afastamos os galhos, o dano era pior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. E eu já vi animais mortos por predadores, viveados abatidos por sussuaranas, alces mortos por lobos. Isso era diferente. Mais violento, mais deliberado. As costelas de Clementine haviam sido abertas, quebradas para fora, como se algo tivesse simplesmente enfiado a mão dentro e puxado. O externo estava estilhaçado em fragmentos. A cabeça estava torcida em um ângulo que fez meu estômago revirar. O pescoço quebrado tão severamente que a cabeça estava virada quase completamente para trás. Vértebras visíveis através da carne rasgada. Melissa se afastou e vomitou nos arbustos. Eu não podia culpá-la. A cena era grotesca. O cheiro era pior. E havia algo na maneira como o cavalo foi morto que falava de uma força tremenda. Uma violência casual, quase descuidada, em uma escala que eu nunca havia testemunhado. Rachel se ajoelhou ao lado da carcaça, examinando os ferimentos com o olhar clínico de alguém treinado em manejo da vida selvagem. Seu rosto estava pálido, mas composto. Ela disse que isso não era comportamento normal de predador. A violência era excessiva. A força necessária para fazer esse tipo de dano era enorme. Ela disse que um cavalo de 600 quilos havia sido despedaçado como se fosse feito de papel, seu pescoço torcido com força suficiente para quebrar vértebras como gravetos. Nenhum urso que ela já estudou poderia fazer isso. Nenhum animal que ela conhecia poderia fazer isso. Encontramos marcas de arrasto saindo da clareira, sulcos profundos na terra, onde algo pesado havia sido puxado pela floresta. O que quer que tenha matado o cavalo o arrastou morro acima por uma distância considerável. Podíamos ver onde o corpo havia sido puxado pela vegetação rasteira. Arbustos quebrados, grama achatada, um rastro de sangue seco nas folhas. As marcas de arrasto seguiam mais para cima na montanha, em direção à cordilheira, em direção àquela linha escura de floresta antiga, que podíamos ver se erguendo acima das copas das árvores. Seguimos a trilha. Nenhuma de nós disse em voz alta, mas acho que todas sabíamos que algo estava errado. Profundamente, fundamentalmente errado. Isso não era comportamento normal de predador. A violência excessiva, a força necessária,
A forma como o corpo foi escondido, mas não realmente comido. A maior parte da carne ainda estava nos ossos. O que quer que tenha matado Clementine não o fez por comida. Fez por algum outro motivo. Território, talvez. Ou algo pior. Algo em que não queríamos pensar. Quanto mais subíamos, mais estranhas as coisas ficavam. A floresta mudou de caráter. As árvores pareciam diferentes aqui em cima. Mais velhas. Mais retorcidas. Algumas delas estavam mortas há anos. Seus galhos nus se estendendo como dedos esqueléticos contra o céu cinzento. As árvores vivas tinham aquelas marcas nelas. Longos arranhões subindo pelos troncos, muito mais alto do que qualquer urso poderia alcançar. Alguns eram recentes. Outros estavam lá há anos, a casca crescendo lentamente sobre os sulcos. Encontramos outra pegada em um terreno macio. Esta era ainda mais clara que a primeira. Rachel se ajoelhou ao lado dela e colocou a mão dentro para comparação. A pegada engolia completamente sua mão. 5 dedos distintos, um calcanhar, um arco, como uma pegada humana mais maciça. Não havia como explicar esta. Nenhuma sobreposição ou distorção poderia justificar o que estávamos olhando. Ninguém falou por um longo minuto. Apenas ficamos ali, encarando aquela impressão impossível na terra. Então Melissa disse que talvez devêssemos voltar. Ligar para os serviços de vida selvagem ou para os guardas do parque. Deixar que profissionais com mais recursos lidassem com o que quer que fosse isso. Mas Rachel disse que já estávamos tão longe. E além disso, o que iríamos dizer a eles? Que encontramos algumas pegadas grandes? Eles ririam de nós. Assumiriam que estávamos loucas ou fazendo uma pegadinha. Precisávamos de mais evidências. Precisávamos saber com o que estávamos lidando antes de podermos pedir ajuda. Continuamos em movimento. Começamos a ver outras coisas estranhas. Galhos que haviam sido quebrados e entrelaçados entre as árvores. Não era queda natural, algo mais deliberado, quase como estruturas ou marcadores rústicos. Pareciam intencionais de uma forma que me deu arrepios, como se algo os tivesse construído. Algo com mãos. O silêncio continuou, ainda sem pássaros, sem esquilos, sem insetos. A floresta estava completamente desprovida de vida animal. Tudo havia fugido ou se escondido. Éramos as únicas coisas vivas se movendo por aquela mata. Nós. E o que quer que tivesse deixado aquelas pegadas. No início da tarde, chegamos a uma clareira. No centro havia um círculo rústico de pedras grandes. Eram grandes demais para terem sido movidas à mão. Teria sido necessário várias pessoas com equipamento para arranjá-las. Mas não havia equipamento aqui em cima, nenhuma estrada a quilômetros desta parte da montanha. As pedras haviam sido colocadas deliberadamente, arranjadas em um padrão que parecia quase ritualístico. Dentro do círculo de pedras havia ossos, muitos deles. Ossos de veado, ossos de alce, animais menores também. Guaxinins, talvez, ou gambás. Todos limpos. Alguns pareciam velhos, branqueados pelo tempo e anos de exposição. Outros eram mais novos, restos de carne seca ainda grudados neles. A clareira inteira cheirava a decomposição. Melissa disse novamente que deveríamos voltar. Que isso estava ficando estranho demais. Perigoso demais. Eu quase concordei com ela. Algo sobre aquele círculo de pedras, aqueles ossos arranjados, me fez querer correr. Fez algum instinto profundo gritar que não pertencíamos ali, que estávamos invadindo o território de algo que não queria visitantes. Mas Rachel destacou que o sol se poria em algumas horas. Não conseguiríamos voltar ao acampamento antes de escurecer, e nenhuma de nós queria ser pega naquela mata à noite, sem saber com o que estávamos lidando. Melhor avançar, encontrar qualquer toca ou covil que essa coisa estivesse usando, marcar sua localização. Então poderíamos recuar e fazer um plano. Voltar com reforços. Voltar com armas maiores. Fazia sentido na época. Em retrospecto, foi a pior decisão que poderíamos ter tomado. Seguimos as marcas de arrasto para o norte, em direção à face da cordilheira.
O terreno ficou mais íngreme, mais rochoso. As árvores rarearam à medida que nos aproximávamos de uma falésia de pedra cinzenta que se erguia da floresta. A cordilheira que Edith nos apontara. O lugar de onde ela disse que os ataques vinham. Alcançamos a face da cordilheira por volta das 4 da tarde. A luz já estava adquirindo aquela qualidade dourada que tem antes do pôr do sol nas montanhas. Longas sombras se estendendo pelo chão. A temperatura do ar caindo rápido, à medida que o sol afundava em direção aos picos ocidentais. Foi quando a vimos. A abertura de uma caverna na face da rocha. Uma boca escura na pedra cinzenta. Não era enorme, talvez 2,5 metros de altura por quase 2 de largura na entrada, mas mais do que suficiente. Mais do que suficiente. O cheiro nos atingiu a 6 metros de distância, uma mistura de podridão e outra coisa, algo almiscarado, selvagem e profundamente animal, como o cheiro de um recinto de predadores de zoológico, mais concentrado, mais primal. Era o cheiro de um covil. De caças antigas, sangue e morte. Meus olhos começaram a lacrimejar. Rachel colocou a manga sobre o nariz e a boca. As marcas de arrasto levavam direto para a entrada. Desapareciam naquela escuridão. Havia ossos espalhados ao redor da abertura. Alguns pareciam recentes. Costelas de veado com carne seca ainda grudada. Um crânio que poderia ter sido de um alce, com os chifres quebrados. Ossos menores também, muitos deles. Outros estavam lá há anos, branqueados pelo sol e pela chuva, espalhados pelo chão rochoso como folhas caídas. Alguns dos maiores haviam sido abertos, a medula extraída. As árvores ao redor da caverna estavam mortas, todas elas. 10 ou 12 carvalhos e bordos em um semicírculo rústico ao redor da entrada. Suas cascas haviam sido arrancadas em longas tiras. Galhos quebrados e pendurados. Alguns dos troncos tinham sulcos profundos. Marcas de garras ou algo parecido, subindo e descendo pela madeira morta, entrecruzando-se como se as árvores tivessem sido atacadas, deliberadamente mortas. Ficamos ali, olhando para aquela entrada escura. Nenhuma de nós queria dizer, mas todas sabíamos. Este era o seu covil. O que quer que estivesse matando o gado, o que quer que tivesse deixado aquelas pegadas maciças, o que quer que tivesse despedaçado um cavalo com as próprias mãos e o arrastado montanha acima, era aqui que vivia. Esta era a sua casa. Podíamos ver pegadas recentes na terra perto da entrada. As mesmas pegadas maciças que estávamos seguindo o dia todo, entrando e saindo, recentes. Talvez desta manhã, talvez da noite passada. Deveríamos ter dado meia volta. Deveríamos ter marcado a localização no nosso GPS e voltado para o acampamento. Voltar com mais gente, mais armas, mais preparação. Era isso que deveríamos ter feito. Mas o sol estava se pondo rápido, e nós estávamos curiosas, estúpidas e curiosas. Precisávamos saber. Precisávamos ver. Rachel disse que deveríamos pelo menos olhar lá dentro, só na entrada. Só para ver se conseguíamos avistar algo que nos dissesse com o que estávamos lidando. Melissa não gostou. Eu podia ver no rosto dela, na maneira como ela continuava olhando para trás, para a trilha que havíamos subido. Mas ela não discutiu. Tínhamos chegado até aqui, rastreando essa coisa por quilômetros, encontrado seu covil. Voltar agora sem nem mesmo olhar parecia errado. Parecia que tínhamos desperdiçado o dia todo. Então, verificamos nossos rifles. Certificamos-nos de que cada uma tinha uma bala na câmara. Travas desligadas. Ligamos nossas lanternas. Lanternas táticas de alta potência com feixes fortes que havíamos trazido para a caça noturna. Nós as testamos. Garantimos que as pilhas estavam fortes. Então, nos aproximamos da entrada da caverna. Movendo-nos devagar, com cuidado. Rifles erguidos e prontos. A caverna era maior do que parecia de fora. Muito maior. O teto se erguia na escuridão além dos feixes de nossas lanternas, perdido em sombras muito acima. O chão estava coberto de ossos e restos em decomposição, coisas em estado avançado demais para identificar.
Apenas pilhas de matéria orgânica em vários estágios de decomposição. O cheiro era avassalador. Aquele cheiro de podridão misturado com algo animal e fétido. Eu tive que respirar pela boca para não engasgar. Movemo-nos lentamente, passo a passo cuidadoso, mantendo nossas luzes varrendo de um lado para o outro, procurando por movimento, ouvindo por sons. Nossas botas trituravam ossos a cada passo. A acústica era estranha lá dentro. Nossos passos ecoavam, voltavam para nós de múltiplas direções. Tornava difícil distinguir o que era nosso e o que poderia ser outra coisa. A caverna se estendia montanha adentro, mais do que eu esperava. As paredes eram de pedra bruta, formação natural, nenhum sinal de ferramentas ou trabalho humano. Esta caverna estava aqui há milhares de anos, talvez dezenas de milhares. Uma fenda na terra que foi lentamente esculpida pela água e pelo tempo. As paredes tinham marcações estranhas, arranhões na pedra, não exatamente aleatórios, não exatamente arte deliberada, algo no meio, linhas e sulcos que quase pareciam significar algo, como escrita ou símbolos rústicos, mas nada que eu reconhecesse, nada que fizesse sentido. Eles cobriam grandes seções da rocha. Alguns pareciam velhos, desgastados pelo tempo. Outros pareciam mais novos. Pedra fresca aparecendo através dos arranhões. A passagem ia mais fundo do que eu esperava. Andamos por talvez 2 minutos, talvez mais. Difícil medir o tempo naquela escuridão. Indo mais fundo na montanha a cada passo. A passagem se estreitava em alguns lugares, nos forçando a abaixar e nos espremer. Então se abria novamente em câmaras maiores. Tivemos que passar por cima de pilhas de ossos, nos abaixar sob seções baixas do teto. Então, a luz de Rachel pegou algo à frente. Ela parou. Todas nós paramos, congeladas no lugar. Havia uma clareira no chão da caverna. Um espaço aberto de talvez 4,5 metros de diâmetro. E nesse espaço havia um ninho de algum tipo. Galhos e folhas empilhados em uma cama maciça. Tinha facilmente 2,5 metros de diâmetro, talvez mais. Os galhos eram grossos, alguns tão grossos quanto meu braço, todos entrelaçados. Camadas de folhas e agulhas de pinheiro, criando um colchão rústico. Algo dormia aqui, algo grande. Ao redor do ninho havia mais ossos. Mas estes eram diferentes dos que estavam espalhados na entrada. Estes haviam sido arranjados, colocados deliberadamente. Crânios formavam um círculo rústico ao redor do ninho. Crânios de veado, crânios de alce, animais menores. Alguns que não conseguia identificar na luz fraca. Eles estavam posicionados com cuidado, virados para dentro, em direção à cama, como decorações, ou troféus, ou oferendas. Melissa sussurrou que precisávamos ir embora, naquele exato momento. Isso não era um covil de animal normal. Isso mostrava inteligência, planejamento, organização. O que quer que vivesse aqui não era apenas um predador. Era outra coisa. Algo que arranjava ossos em padrões e construía camas de galhos. Algo que marcava suas paredes e escondia suas caças. Foi quando ouvimos um som vindo de mais fundo na caverna, além do alcance de nossas luzes, além do ninho, na escuridão que nossos feixes não conseguiam alcançar. Uma respiração baixa, pesada e lenta, como algo grande respirando fundo, inspirando e expirando. O som ecoava pelas paredes da caverna, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ficando mais alto, ou mais perto, ou ambos. Meu sangue gelou. Cada músculo do meu corpo se tensionou. Meu dedo encontrou o gatilho do meu rifle sem pensamento consciente. A respiração continuou, constante, paciente. Como se o que quer que estivesse fazendo aquele som soubesse que estávamos ali desde que entramos na caverna. Estivesse esperando, nos observando da escuridão, deixando-nos entrar mais fundo em sua casa. Ficamos paralisadas, todos os 3 feixes de lanterna apontados para a escuridão à frente, tentando ver o que estava fazendo aquele som, tentando vislumbrar o que estava lá fora. Então, ouvimos movimento.
Algo grande mudando de posição. Passos. Passos pesados, movendo-se em nossa direção. Rachel disse que precisávamos sair. Agora. Começamos a recuar em direção à entrada. Lentamente. Tentando não fazer movimentos bruscos. Tentando não provocar uma perseguição, mas mantendo nossos rifles erguidos, prontas para atirar. Então vimos os olhos. 2 pontos de luz refletindo os feixes de nossas lanternas de volta para nós. Mas eles estavam muito altos. Altos demais. A mais de 2 metros do chão. Talvez mais. E eram da cor errada. Não o verde amarelado de um urso ou sussuarana. Algo diferente. Âmbar. Quase laranja. Brilhando na escuridão como brasas quentes. A coisa fez um som. Um grunhido que se transformou em um rugido. A acústica da caverna o tornou ensurdecedor. O barulho nos atingiu como uma força física. Meus ouvidos zumbiram. Meu peito vibrou. Nós entramos em pânico e corremos. Simplesmente viramos e disparamos de volta em direção à entrada. Em direção à luz do dia. Eu podia ouvi-lo vindo atrás de nós. Passos pesados ecoando pela caverna. Movendo-se rápido. Rápido demais. Ossos se quebrando sob pés maciços. Eu estava na frente. Melissa estava atrás de mim. Rachel estava na retaguarda. Podíamos ver a entrada da caverna à frente. A luz do dia que se esvaía parecia linda. A segurança estava bem ali, a apenas 15 metros de distância. 12 metros. 9. Então, ouvi Rachel gritar. Eu me virei bem a tempo de algo maciço entrar no feixe da minha lanterna. Ele avançou da escuridão como um trem de carga. Tive uma visão clara dele por talvez 2 segundos. Mas esses 2 segundos estão gravados na minha memória para sempre. Eles se repetem toda vez que fecho os olhos. Tinha pelo menos 2,5 metros de altura. Talvez quase 3. O corpo era coberto por um pelo escuro e emaranhado, marrom avermelhado ou castanho, difícil de dizer no feixe da lanterna. Os ombros eram impossivelmente largos, pelo menos 1 metro de largura. Os braços eram longos e grossos de músculos. As mãos eram enormes, os dedos como salsichas, mas mais longos. Muito mais longos. Mas o rosto, meu Deus, o rosto! Era achatado como um rosto humano mais errado. A testa era pesada e protuberante. Os olhos eram fundos, aqueles olhos âmbar ainda brilhando. O nariz era largo e achatado. A boca era larga. Quando rugiu, vi dentes, grandes e amarelos. Não os dentes pontiagudos de um carnívoro. Dentes largos como os de um humano, mas maiores, mais afiados. Nós abrimos fogo. Nós 3. O som dos tiros naquele espaço fechado foi incrível. Meus ouvidos pareciam que iam estourar. Eu vi as balas o atingirem. Vi os impactos em seu corpo. O pelo se eriçou onde as balas atingiram. Mas ele mal diminuiu a velocidade. Apenas continuou vindo. As balas pareciam deixá-lo mais irritado, não mais fraco. Ele rugiu novamente e juro que as paredes da caverna tremeram. Ele balançou um braço enorme e acertou Rachel no peito. O impacto a levantou do chão e a arremessou contra a parede da caverna. Ouvi o estalo quando ela bateu. Ouvi o ar explodir de seus pulmões. Ouvi algo em seu corpo quebrar. Melissa e eu corremos para a entrada. Saímos da caverna para a luz que se esvaía. Continuamos correndo. Mas então ouvimos Rachel gritar novamente. Não um grito de susto, um grito de puro terror e agonia. Paramos. Viramos. Ela estava se arrastando em direção à entrada. Sangue no rosto, nas mãos. Uma de suas pernas estava torcida em um ângulo ruim. Ela estava estendendo a mão para nós, implorando por ajuda. Seus olhos estavam selvagens de medo. A criatura apareceu atrás dela na abertura da caverna, parada nas sombras, logo na entrada. Seus olhos refletiam o último resquício de luz do dia. Estava nos encarando, nos observando. Então ela se abaixou e agarrou o tornozelo de Rachel. Agarrou com uma mão maciça e a arrastou de volta para a escuridão. Ela gritou, arranhou o chão. Deixou marcas na terra onde seus dedos cavaram sulcos. Seus gritos ecoaram pelas paredes da caverna, misturados com os rugidos guturais da criatura. Então, ela se foi, puxada de volta para aquela escuridão.
Seus gritos continuaram por talvez mais 10 segundos. Então pararam abruptamente, cortados como se alguém tivesse virado um interruptor. Ouvimos sons de dentro da caverna, sons que não quero descrever, sons que ainda me acordam à noite, sons de rasgar, sons de quebrar, sons que nos diziam exatamente o que estava acontecendo com nossa amiga. A criatura apareceu na entrada novamente, apenas parada ali, olhando para nós. Sangue no rosto, sangue nas mãos. Fez um som baixo, quase como se estivesse nos avisando, nos desafiando a voltar. Começamos a recuar. Então viramos e corremos. Montanha abaixo. O sol estava se pondo e a floresta estava escurecendo rápido. Atravessamos a vegetação rasteira, sem nos preocupar com barulho, sem nos preocupar com discrição. Apenas tentando colocar a maior distância possível entre nós e aquela coisa. Podíamos ouvi-la atrás de nós, atravessando as árvores, nos seguindo. Era rápida, mais rápida do que qualquer coisa daquele tamanho deveria ser capaz de se mover. Podíamos ouvi-la se aproximando. Árvores se partindo enquanto ela passava. Aquele rugido gutural ecoando pela floresta. Melissa estava na minha frente. Estávamos correndo morro abaixo o mais rápido que podíamos, sem seguir nenhuma trilha, apenas tentando fugir. Então ela chegou a uma seção íngreme. Seu pé prendeu em uma raiz. Ela caiu com força. Começou a deslizar por uma encosta. Tentei parar, mas meu impulso me levou para a beirada. Deslizei atrás dela, batendo em pedras e raízes, galhos chicoteando meu rosto e braços. Rolamos talvez uns 12 metros antes de chegarmos ao fundo, caindo em um matagal denso. Ficamos ali na escuridão, tentando não fazer barulho. Nós duas estávamos feridas. Minha perna direita gritava de dor. Algo estava muito errado com ela. A cabeça de Melissa estava sangrando, um corte na testa onde ela havia batido em uma pedra. Podíamos ouvir a criatura no topo da encosta. Podíamos ver sua silhueta contra o céu que escurecia. Ficou ali por um longo tempo, olhando para onde havíamos caído, fazendo sons baixos e guturais, quase como se estivesse nos chamando, tentando nos fazer mover, revelar nossa posição. Então pegou uma pedra, uma rocha do tamanho de uma bola de basquete, e a jogou encosta abaixo. A coisa caiu a talvez 1,5 metros de nós. Atravessou os galhos com uma força tremenda. Se tivesse atingido qualquer uma de nós, teria nos matado instantaneamente. Ficamos absolutamente imóveis, mal respirando, fingindo de mortas, rezando para que pensasse que havíamos morrido na queda. Depois do que pareceu horas, mas provavelmente foram apenas 15 ou 20 minutos, ouvimos a criatura se afastar. Seus passos desaparecendo na floresta. O som de galhos quebrando ficando mais distante. Esperamos até estar completamente escuro antes de nos movermos. Melissa tinha uma concussão. Eu podia dizer pela forma como seus olhos não focavam, pela forma como ela continuava perdendo o fio do pensamento no meio da frase. Eu a ajudei a se levantar e começamos a descer a montanha, usando a lua como luz quando ela aparecia entre as nuvens. Minha perna estava ruim. Muito ruim. O osso estava quebrado. Eu tinha quase certeza. Cada passo enviava ondas de agonia através de mim. Mas tínhamos que continuar nos movendo. Tínhamos que sair daquela montanha. A descida levou horas. O terreno que havíamos coberto em minutos durante o dia agora levava uma eternidade para ser navegado. Nos perdemos 2 vezes. Tivemos que voltar e encontrar outro caminho para baixo. Melissa continuava perdendo e recuperando a consciência. Eu tinha que continuar falando com ela. Mantê-la focada. Mantê-la em movimento. Por volta da meia-noite, ouvimos de novo. Aquele chamado de algum lugar montanha acima. Aquele mesmo som que havíamos ouvido na nossa primeira noite no acampamento. Mas então, ouvimos algo que fez meu sangue gelar. Uma resposta, de uma direção diferente, a leste de nós. Depois outra resposta, do oeste. Havia mais de um deles. Estávamos sendo encurraladas, conduzidas montanha abaixo por múltiplas criaturas se comunicando na escuridão, coordenando, nos caçando juntas. Movemo-nos mais rápido, tão rápido quanto Melissa conseguia com sua concussão,
E tão rápido quanto eu conseguia com minha perna quebrada, mantive minha pistola na mão. Meu rifle estava perdido em algum lugar na montanha. Eu o deixei cair quando caí. Tudo o que me restava era uma pistola 9mm com 15 balas. Tropeçamos pela floresta, caindo, levantando, impulsionadas pelo puro terror. Vimos as luzes da casa da fazenda por volta das 2 da manhã. Estávamos a talvez 800 metros de distância, ainda na floresta. Aquelas luzes pareciam o paraíso. Segurança, civilização, uma porta que poderia ser trancada contra a escuridão. Começamos a nos mover mais rápido, quase correndo. Podíamos ver a cerca à frente, o limite da propriedade de Edith, apenas mais 50 metros. Então o ouvimos atrás de nós, perto demais, o som de algo grande atravessando o mato, movendo-se rápido. Corremos. Melissa estava na minha frente. Eu a empurrei para a frente. Disse para ela ir, para não parar por nada. Estávamos a 20 metros da cerca quando nos alcançou. Ouvi Melissa gritar. Virei-me. A criatura a tinha pego. A havia levantado do chão com as 2 mãos, segurando-a como se ela não pesasse nada. Ela estava chutando, gritando, tentando lutar. Mas era como se uma criança estivesse lutando contra um adulto. Levantei minha pistola e atirei. Esvaziei o pente inteiro em seu corpo, mirando na cabeça, no centro do corpo, em qualquer coisa que eu pudesse acertar. Uma das balas deve ter atingido algo vital. A criatura fez um som, um rugido de dor e raiva. Ela largou Melissa e agarrou o rosto. Sangue escorria de algum lugar perto do olho. Agarrei Melissa e rastejamos por baixo da cerca. Minha perna cedeu completamente. Desabou sob mim. Nós 2 caímos do outro lado. Mas estávamos fora da montanha, na propriedade da fazendeira. A criatura parou na linha da cerca. Apenas ficou ali, nos observando. Sangue escorrendo pelo rosto de onde eu atirei. Seus olhos âmbar refletindo a luz da casa da fazenda. Nós nos levantamos com dificuldade. Ajudamos uma a outra. Corremos para a casa o mais rápido que podíamos com nossos corpos quebrados. Batemos na porta de Edith, gritando por ajuda. Ela abriu e seu rosto ficou branco quando nos viu, cobertas de sangue e sujeira. Nós 2 feridas. Ela nos puxou para dentro e bateu a porta. Trancou o ferrolho. Depois outro ferrolho. Depois um terceiro. Então ela empurrou um armário pesado na frente da porta. Empurrou-o contra o batente como se já tivesse feito isso antes. Ela olhou para nós, para nossos ferimentos, para o sangue. Perguntou onde estava nossa terceira amiga. Não conseguimos responder. Não encontramos as palavras. Edith apenas assentiu. Disse que tentou nos avisar. Tentou nos dizer para não subir lá. Disse que havia perdido 2 trabalhadores da fazenda no ano passado. Da mesma maneira que ela sabia o que havia naquela montanha, que todos por aqui sabiam, mas ninguém falava sobre isso. Ninguém avisava os forasteiros porque ninguém queria admitir que era real. A criatura apareceu na beira da propriedade. Podíamos vê-la pela janela, parada à luz do luar, apenas observando a casa. Edith nos disse para não olhar para ela, para não fazer contato visual, para não interagir. Disse que não cruzaria para a propriedade, não se aproximaria da casa. Ela não sabia por quê. Algum limite antigo que não cruzaria, alguma regra que seguia. Mas enquanto ficássemos lá dentro, estávamos seguras. Ficou ali por talvez 5 minutos. Então se virou e voltou para a floresta. Desapareceu entre as árvores como se nunca tivesse estado ali. Edith pediu ajuda, paramédicos e polícia. Disse a eles que havia ocorrido um ataque de animal. Disse para mandarem helicópteros. Ela cuidou de nossos ferimentos enquanto esperávamos. Enfaixou minha perna com uma tala, limpou o ferimento na cabeça de Melissa, nos deu água e analgésicos de seu bem abastecido kit de primeiros socorros. Ela lidou com tudo com uma calma eficiência que me disse que já havia feito isso antes, que já havia visto pessoas descerem daquela montanha quebradas e sangrando antes. Os paramédicos chegaram por volta das 4 da manhã.
2 equipes em ambulâncias que tiveram que navegar por aquelas estradas terríveis no escuro. Eles nos estabilizaram na casa da fazenda. Colocaram soro. Nos deram morfina para a dor. Colocaram um colar cervical em Melissa para proteger seu pescoço. Suas pupilas estavam de tamanhos diferentes. Um mau sinal. Eles chamaram um helicóptero. Disseram que precisávamos ir para um centro de trauma. Longe demais para ir de carro. O helicóptero pousou no pasto de Edith quando o sol estava nascendo. O vento das hélices levantou poeira e detritos. Eles nos colocaram em macas. Nos amarraram. Um paramédico ficou com cada uma de nós durante o voo. Fomos transportadas de avião para um hospital em Pittsburgh. Chegamos bem quando o trânsito da manhã estava enchendo as ruas. Uma equipe inteira estava esperando no heliporto. Médicos e enfermeiras de uniforme. Eles nos levaram diretamente para a emergência. Nos separaram. Melissa foi para um lado. Eu fui para outro. Tentei contar a eles sobre Rachel. Sobre ela ainda estar na montanha. Mas eles estavam focados em nos salvar. Em lidar com nossos ferimentos. Se preocupariam com ela mais tarde. Fizeram raios X da minha perna. Tomografias. A fratura era feia, exposta. O osso havia rasgado o músculo e perfurado a pele. Havia sujeira e detritos na ferida. Matéria da floresta. Eles limparam o melhor que puderam. Me colocaram sob anestesia geral para a primeira cirurgia. Quando acordei, minha perna estava em um fixador externo. Hastes de metal atravessando a pele até o osso, mantendo tudo no lugar. Parecia algo de um filme de terror. Mas a infecção já havia se instalado quando me levaram para a mesa de cirurgia. A ferida estava aberta há horas, exposta a tudo naquela montanha. Bactérias, fungos, parasitas. Coisas que não deveriam estar em um corpo humano. Começaram a me dar antibióticos pesados. Me encheram de remédios. Não foi suficiente. A infecção se espalhou. Entrou no osso, na corrente sanguínea. Fizeram mais 3 cirurgias nos 2 dias seguintes tentando limpá-la, tentando salvar a perna. No 3º dia, o cirurgião veio me ver. Uma mulher na casa dos 50 com olhos gentis e voz suave. Ela se sentou ao lado da minha cama e explicou a situação. A infecção estava muito disseminada, muito agressiva. Estava subindo pela minha perna, chegando à minha coxa, se aproximando do meu quadril. Se não agissem rápido, alcançaria meus órgãos vitais. Eu entraria em sepse. Morreria de envenenamento do sangue. Havia apenas uma opção: amputação. Eles atiraram abaixo do joelho 2 dias depois, 6 dias após o ataque. Eu estava acordada para a cirurgia. Anestesia regional. Eles anestesiaram tudo da cintura para baixo. Mas eu estava consciente. Podia sentir a pressão, podia ouvir a serra, podia sentir o cheiro do osso queimando enquanto cortavam. Levou talvez 1 hora. Quando terminaram, minha perna terminava no joelho, enrolada em ataduras, desaparecida. Melissa estava na unidade de terapia intensiva. Concussão grave, múltiplas fraturas cranianas. Fizeram uma cirurgia de emergência para aliviar a pressão em seu cérebro. Perfuraram um buraco em seu crânio para deixar o inchaço diminuir. Ela ficou em coma, induzido na 1ª semana. Quando finalmente a acordaram, ela não era a mesma. Não falava, não respondia a perguntas, nem sequer olhava para os médicos ou enfermeiras. Apenas encarava o nada. O neurologista disse que era trauma psicológico, que seu cérebro havia desligado para se proteger do que ela havia vivenciado, do que ela havia testemunhado. Ele disse que poderia ser temporário, poderia ser permanente. Eles não sabiam. As equipes de busca e resgate foram procurar por Rachel. Montaram uma equipe 2 dias depois que fomos trazidas. 30 pessoas. Cães. Helicópteros com câmeras térmicas. Passaram 3 semanas procurando naquela montanha. Encontraram a caverna. Entraram com holofotes, coletes à prova de balas e rifles. Encontraram ossos e sangue. Encontraram evidências de violência. Encontraram pedaços de equipamento. A mochila de Rachel rasgada em pedaços. Seu rifle torto quase pela metade.
uma de suas botas, mas nunca encontraram seu corpo. Nenhum vestígio de restos reconhecíveis. Era como se ela tivesse desaparecido. Desaparecido naquela montanha sem deixar rastro. O relatório oficial diz ataque de urso. Eles fecharam o caso após 3 semanas. Disseram que os ursos naquela área eram conhecidos por serem agressivos, que provavelmente tropeçamos em uma toca e assustamos uma mãe protetora. Encontro padrão com a vida selvagem que deu errado. O fato de nunca terem encontrado o corpo de Rachel foi atribuído a necrófagos. Ursos, coiotes, abutres. Disseram que em 3 semanas não sobraria muita coisa. A floresta recupera tudo eventualmente. Eles me fizeram perguntas, muitas perguntas. Guardas do parque, polícia local, oficiais estaduais da vida selvagem, agentes federais de agências que eu nunca tinha ouvido falar. O que vimos? Como era? Qual era o tamanho? Como se movia? Eu tentei contar a verdade. No começo, descrevi o que nos atacou. O tamanho, a forma, o movimento bípede, a inteligência em seus olhos. Eles apenas se olharam, fizeram anotações, perguntaram se eu tinha batido a cabeça, se eu havia tomado algum medicamento que pudesse afetar minha memória. Sugeriram que o trauma pode nos fazer ver coisas, lembrar de coisas de forma diferente do que realmente aconteceram. Eventualmente, eu parei de tentar. Parei de contar a verdade. Apenas concordei com o que quer que eles dissessem. Sim, provavelmente era um urso. Sim, eu estava confusa. Sim, a escuridão e o medo fizeram tudo parecer maior do que era. Eles pareceram aliviados, felizes em fechar o caso, arquivá-lo como apenas mais um encontro com a vida selvagem, outra tragédia na natureza. Essas coisas acontecem todo ano em algum lugar. Turistas chegam perto demais dos animais. Caminhantes se perdem das trilhas. As montanhas não se importam com a vida humana. Melissa foi transferida para uma instituição psiquiátrica 3 weeks após o ataque. Ainda sem falar, ainda sem responder. Eles a diagnosticaram com transtorno de estresse pós-traumático grave e transtorno dissociativo agudo. Estado catatônico provocado por trauma psicológico extremo. Os médicos disseram que poderia levar semanas até que ela saísse disso. Poderia levar meses. Poderia ser nunca. Seu cérebro havia essencialmente desligado para se proteger. Retirado para algum lugar profundo onde as memórias não poderiam alcançá-la. Sua família a visita todos os dias. Sua irmã. Sua mãe. Seu ex-marido, apesar de tudo, ainda vem sentar-se com ela. Eles falam com ela, leem para ela, mostram fotos de seus filhos, mas ela nunca responde, nunca reconhece que eles estão lá, apenas encara aquela parede. Edith Harmon vendeu sua propriedade 1 mês após nosso ataque. Fiquei sabendo por uma das enfermeiras cujo primo morava naquela área. Ela disse que Edith havia empacotado tudo e partido. Nem esperou a venda ser finalizada. Apenas abandonou o lugar e foi embora. Disse ao corretor para enviar o cheque para onde quer que fosse vendido. Os novos proprietários são um jovem casal de Washington, D.C. Pessoas da cidade procurando um lugar tranquilo nas montanhas. Um lugar para criar seus filhos longe do barulho, do crime e da poluição. Eles não têm ideia do que há lá em cima, do que vive naquelas florestas. Do que matou o gado de sua predecessora e tem assombrado aquelas cordilheiras por sabe-se lá quanto tempo. Tentei ligar para Edith. Consegui o número dela com o corretor, mas estava desconectado. Nenhuma informação de encaminhamento. Ela havia desaparecido assim como Rachel. Desaparecido sem deixar rastro. Não deixou nenhuma forma de contatá-la, nenhuma maneira de perguntar o que ela sabia, o que ela havia visto ao longo dos anos. Por que ela não nos avisou mais claramente? Por que ela nos deixou subir lá? Então agora estou aqui neste quarto de hospital, aprendendo a andar de muletas porque minha perna direita termina no joelho agora. Aprendendo a usar uma prótese que parece errada, não importa o quão bem a ajustem. Ainda tendo pesadelos toda vez que fecho os olhos. Ainda vendo aqueles olhos âmbar me encarando da escuridão. Melissa está 3 andares acima, encarando paredes. Nossa amiga Rachel está em algum lugar naquela montanha.
espalhada em pedaços pelo chão de uma caverna. E todo mundo pensa que foi um urso. Os médicos, as autoridades, as seguradoras, nossas famílias. Todos eles pensam que foi apenas um ataque de urso, um acidente trágico, má sorte e timing ruim. Mas eu sei a verdade. Eu sei o que há lá em cima naquelas montanhas de West Virginia. Eu sei o que anda sobre duas pernas, tem quase 3 metros de altura e arrasta cavalos para cavernas. Eu sei a quem pertencem aquelas pegadas maciças. As pessoas falam do Bigfoot como se fosse uma piada, como se fosse algo divertido para especular ao redor de fogueiras. Um críptido, uma lenda, algo para fazer documentários e vender mercadorias, algo para os turistas rirem enquanto compram chaveiros e canecas de café. Mas não é uma lenda. É real. E está lá em cima agora, provavelmente observando outros caminhantes das sombras, perseguindo outra fazenda, adicionando mais ossos à sua coleção. Há mais de um deles. Eu sei disso agora. Naquela noite na montanha, nós os ouvimos se comunicando, coordenando, comunicando-se de maneiras que não podíamos entender. Uma família, talvez. Uma tribo. Uma comunidade de criaturas que se escondem naquelas florestas há séculos. Talvez mais. Eles aprenderam a evitar os humanos, a permanecerem escondidos, a pegar apenas o que precisam das bordas da civilização. Gado em vez de pessoas. Animais que podem ser culpados em ursos, sussuaranas ou coiotes. Mas quando os humanos entram em seu território, quando entramos em suas cavernas e perturbamos seus lares, eles protegem o que é deles. Penso em Rachel às vezes. Não na Rachel que eu conhecia, a mulher que ria das minhas piadas e conseguia rastrear um veado pela vegetação rasteira como se estivesse lendo um livro. Penso naqueles últimos segundos, no que ela deve ter sentido quando aquilo a agarrou, quando a arrastou de volta para aquela escuridão. Eu me pergunto se ela ainda estava consciente no final, se ela sabia o que estava acontecendo, ou se sua mente desligou como a de Melissa, recuando para dentro de si mesma para escapar do horror. Espero que tenha sido rápido. Digo a mim mesma que foi rápido. Essa é a mentira que preciso acreditar para dormir à noite. A seguradora quer uma declaração detalhada. Eles estão contestando o sinistro porque as circunstâncias são incomuns, porque minha história não bate com o relatório oficial, porque há inconsistências que eles querem que sejam explicadas. Eu disse a eles a mesma coisa que disse a todo mundo. Ataque de urso. Nós o surpreendemos em uma caverna. Ele se defendeu. Essas coisas acontecem. Eles não acreditam em mim. Posso ouvir na voz do perito durante nossas ligações. Mas eles não podem provar que estou mentindo. Não podem provar nada. E, eventualmente, eles vão acertar o sinistro porque lutar contra ele custará mais do que pagá-lo. A família de Rachel também quer respostas. Seus pais me ligaram 3 vezes. Seu irmão veio de Nova York para se sentar comigo neste quarto de hospital e me pedir para contar o que realmente aconteceu. Ele conhecia Rachel, sabia que ela era experiente demais, cuidadosa demais, para ser surpreendida por um urso em uma caverna. Ele sabia que algo estava errado com a história oficial. Eu disse a ele que sentia muito. Disse a ele que sua irmã era a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Disse a ele que ela morreu tentando nos proteger. Tudo isso é verdade. Eu apenas omiti as partes que o fariam pensar que eu estava louca. Às vezes me pergunto se deveria contar a verdade, colocar tudo para fora, escrever e postar online e deixar as pessoas decidirem por si mesmas. Talvez se um número suficiente de pessoas soubesse, algo seria feito. Talvez eles enviassem pesquisadores, cientistas, pessoas com equipamentos e financiamento que pudessem documentar o que está lá em cima. Mas eu sei o que aconteceria. Sei como seria. As pessoas me chamariam de louca. Diriam que eu estava traumatizada. Diriam que eu estava buscando atenção. Diriam que eu inventei tudo por pontos na internet. Eles analisariam cada detalhe, encontrariam cada inconsistência, usariam cada pequeno erro para desacreditar tudo o que eu disse. E mesmo que algumas pessoas acreditassem em mim,
Mesmo que de alguma forma eu convencesse o mundo de que o Bigfoot era real e vivia nas montanhas de West Virginia, e então eles enviariam caçadores, enviariam soldados, eles rastreariam essas criaturas e as matariam, porque é isso que os humanos fazem com as coisas que não entendemos, coisas que tememos, e uma parte de mim, uma pequena parte, pensa que talvez isso não fosse tão ruim, talvez eles devessem ser caçados. Talvez sejam perigosos demais para coexistir. Rachel está morta por causa deles. A mente de Melissa está estilhaçada por causa deles. Minha perna se foi por causa deles. Mas então eu me lembro daqueles olhos âmbar, nos observando da escuridão da caverna. Havia inteligência ali. Não apenas astúcia animal, inteligência real. Compreensão. Algo nos olhando e nos vendo, nos reconhecendo como uma ameaça, sim, mas também como outra coisa. Algo que havia entrado em sua casa e precisava ser resolvido. Nós éramos os invasores naquele dia. Entramos em seu território, sua caverna, o lugar onde dormia, comia e vivia. Levamos armas, luzes e violência. O que qualquer animal faria, confrontado com ameaças em sua casa? O que qualquer criatura faria para proteger sua família, seu território, sua existência? Não sei qual é a resposta certa. Não sei se existe uma resposta certa. Só sei que algo está lá em cima naquelas montanhas. Algo que está lá há muito tempo. Algo que provavelmente estará lá muito depois de eu ter partido. E sei que nunca mais vou voltar. As enfermeiras entram a cada poucas horas para me checar, para ajustar minha medicação, para me ajudar com os exercícios que devem me preparar para andar com uma perna protética. Elas são gentis, profissionais, já viram traumas antes. Sabem como falar com alguém que passou por algo terrível sem se intrometer, sem forçar. Uma delas, uma mulher mais jovem chamada Desiree, me perguntou uma vez se eu queria falar sobre o que aconteceu. Não a versão oficial, a versão real. Ela disse que tinha visto meu prontuário, tinha lido nas entrelinhas, tinha notado as inconsistências que os médicos e oficiais escolheram ignorar. Eu disse a ela que não. Disse que algumas coisas é melhor não serem ditas. Ela apenas assentiu. Disse que se eu mudasse de ideia, ela era uma boa ouvinte. Então ela ajustou meu soro e me deixou sozinha com meus pensamentos. Penso muito em Melissa. Me pergunto se ela ainda está lá em algum lugar. Se a mulher que eu conhecia, aquela que conseguia acertar um alvo a 300 metros com seu arco, aquela que ria das minhas piadas ruins e sempre se voluntariava para carregar a mochila mais pesada em nossas viagens de acampamento. Me pergunto se aquela mulher ainda está dentro daquela casca vazia, presa atrás de muros que sua mente construiu para se proteger. Os psiquiatras dizem que a recuperação de estados catatônicos é possível, que o cérebro pode se curar, que com tempo, terapia e paciência, ela pode voltar para nós. Pode se lembrar de quem ela era, de quem nós éramos. Mas eu vejo a maneira como eles se olham quando pensam que não estou observando. Vejo a dúvida em seus olhos. Eles não acham que Melissa vai voltar. Acham que sua mente se quebrou de uma forma que não pode ser consertada. Acham que ela viu algo que nenhum cérebro humano foi feito para processar. Eles provavelmente estão certos. Decidi escrever tudo isso. Tudo o que me lembro. Cada detalhe. Não porque acho que alguém vai acreditar em mim. Não porque acho que vai mudar alguma coisa. Mas porque preciso tirar isso da minha cabeça. Preciso colocar em algum lugar fora de mim, onde eu possa olhar e saber que aconteceu. Que foi real. Que eu não sou a louca. Talvez um dia alguém leia isso. Algum pesquisador, jornalista ou estranho curioso que tropece nessas palavras e reconheça a verdade nelas. Talvez eles investiguem, façam perguntas, encontrem evidências que eu não consegui encontrar. Ou talvez isso simplesmente desapareça no vazio. Outra história maluca de outra sobrevivente traumatizada. Mais um ruído da internet perdido no oceano infinito de conteúdo. De qualquer forma, preciso escrever. Por Rachel. Por Melissa. Por mim mesma. Então aqui está. A verdade sobre o que aconteceu naquela montanha.
A verdade sobre o que matou minha amiga, quebrou outra e levou minha perna. A verdade sobre o que vive nas florestas de West Virginia e tem vivido lá por sabe-se lá quanto tempo. As pessoas riem das histórias do Bigfoot. Elas reviram os olhos e fazem piadas sobre fotografias borradas e farsantes em busca de atenção. Tratam isso como entretenimento, como algo divertido para debater tomando cerveja. Mas não é entretenimento. Não é uma piada. Não é uma lenda, um mito ou uma história de fogueira. É real. E é perigoso. Então, se você algum dia receber uma ligação de uma fazendeira desesperada oferecendo bom dinheiro para caçar algo nas montanhas, se ela parecer assustada, mas não te disser por quê, se ela te avisar sobre uma área específica, mas não explicar o que sabe, ouça-a, dê meia volta, vá para casa, esqueça o dinheiro, esqueça a curiosidade. Esqueça a parte de você que quer saber o que está lá fora, porque algumas caçadas não valem a pena. Algumas respostas não valem a pena ser encontradas. E algumas coisas que vivem nas montanhas não são ursos, são algo muito pior. A fisioterapia começa na próxima semana. Dizem que estarei andando com uma prótese em 3 meses, se tudo correr bem. Dizem que as pessoas vivem vidas plenas com amputações abaixo do joelho, correm maratonas, escalando montanhas, fazem tudo o que faziam antes. Eu sorrio, aceno com a cabeça e digo que estou ansiosa para voltar a andar. É o que eles querem ouvir. É a narrativa que deixa todo mundo confortável. Mas eu sei a verdade. Nunca mais vou caminhar nas montanhas. Nunca mais vou entrar em uma floresta sem olhar por cima do ombro, sem ouvir sons na escuridão, sem sentir aquele medo primal que vem de saber que você não é o predador no topo da cadeia. Essa parte de mim morreu naquela montanha junto com Rachel, junto com a mente de Melissa, junto com a minha perna. Há uma janela no meu quarto de hospital que dá para a cidade, Pittsburgh. Aço, vidro e concreto. Civilização. Segurança. As montanhas estão em algum lugar a leste, invisíveis atrás de prédios, poluição e da barreira reconfortante do desenvolvimento humano. Mas eu posso senti-las, mesmo aqui, mesmo cercada por toda essa humanidade, toda essa tecnologia, todo esse progresso. Eu posso senti-las observando, esperando, pacientes como sempre foram. Elas estão lá desde antes dos primeiros humanos cruzarem para este continente. Estarão lá muito depois que nossas cidades desmoronarem e nossa espécie desaparecer da memória. Elas são parte das montanhas de uma forma que nunca poderemos ser. Pertencem à natureza selvagem de uma forma que esquecemos como pertencer. E elas não vão a lugar nenhum. A enfermeira da noite acabou de entrar para me dar meus remédios para dormir. Os mesmos remédios que me dão todas as noites. Os mesmos remédios que deveriam me ajudar a dormir sem sonhos. Eles nunca funcionam. Não de verdade. Os sonhos sempre me encontram. Os olhos âmbar. A caverna. O som de Rachel gritando enquanto era arrastada para a escuridão. Mas eu os tomo de qualquer maneira. Porque mesmo algumas horas de inconsciência dopada é melhor do que ficar acordada a noite toda, ouvindo os sons do hospital, me perguntando o que está fazendo aqueles barulhos na escuridão do lado de fora da minha janela. Vou terminar isso aqui. Há mais que eu poderia dizer, mais detalhes que eu poderia compartilhar, mas os remédios estão começando a fazer efeito e meus olhos estão ficando pesados. Se você leu até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir. Obrigada por não me descartar como louca, em busca de atenção ou traumatizada a ponto de um testemunho não ser confiável. Lembre-se do que eu te disse. Se você algum dia se encontrar nas montanhas, se algum dia ouvir sons que não pertencem a nenhum animal que você conhece, se algum dia vir pegadas que são grandes demais, humanas demais, impossíveis demais de explicar, não investigue. Não deixe a curiosidade superar seus instintos de sobrevivência. Não se convença de que a ciência já documentou tudo o que existe neste mundo, porque não documentou. Existem coisas lá fora que a ciência se recusa a reconhecer. Coisas que se escondem na natureza selvagem desde antes da história registrada. Coisas que te matarão com a mesma facilidade com que você pisaria em uma formiga. Rachel está morta. Melissa se foi.
embora seu corpo ainda esteja vivo. Eu estou quebrada de maneiras que uma perna protética não pode consertar. E em algum lugar lá em cima naquelas montanhas, algo está observando, esperando, paciente, sempre paciente. Os remédios para dormir estão me puxando para baixo agora. O mundo está ficando embaçado nas bordas. Os sons do hospital estão se transformando em ruído branco. Talvez esta noite eu não sonhe. Talvez esta noite os remédios funcionem e eu simplesmente mergulhe no nada por algumas horas abençoadas. Ou talvez eu esteja de volta naquela caverna, correndo pela escuridão, ouvindo Rachel gritar atrás de mim, sentindo aquela mão maciça se fechar em volta da minha perna. De qualquer forma, eu vou acordar amanhã, vou fazer minha fisioterapia, vou sorrir para as enfermeiras e dizer aos médicos o que eles querem ouvir. Vou continuar o lento processo de reconstruir uma vida a partir dos pedaços que restam. Mas eu nunca vou esquecer. Vou carregar esse conhecimento comigo até o dia da minha morte. O Bigfoot é real. E não é o gigante gentil da floresta que os filmes e a televisão nos ensinaram a imaginar. Não é uma criatura tímida e incompreendida, esperando para fazer amizade com o humano certo. Não é um segredo esperando para ser descoberto e celebrado. É um predador, inteligente, paciente e totalmente sem misericórdia. Ele tem matado coisas naquela montanha por décadas, talvez séculos. Continuará matando coisas muito depois que todos nós estivermos mortos e esquecidos. A única razão pela qual qualquer uma de nós sobreviveu é porque eu tive sorte com aquela pistola. Uma bala no lugar certo. Um momento de dor que o fez hesitar. Tempo suficiente para escaparmos. Da próxima vez, quem quer que tropece em seu território pode não ter tanta sorte. Da próxima vez, pode não haver nenhum sobrevivente para contar a história. Estou adormecendo agora. Os remédios venceram sua batalha noturna contra minha consciência. Se você não tirar mais nada deste relato, tire isto. Fique longe da natureza selvagem profunda. Fique em trilhas marcadas. Fique em grupos. E se você algum dia sentir aquele medo primal, aquele instinto antigo te dizendo que algo está observando das sombras, ouça-o. Nossos ancestrais desenvolveram esse medo por um motivo. Isso os manteve vivos tempo suficiente para se reproduzirem, tempo suficiente para passarem seus genes, tempo suficiente para eventualmente se tornarem nós. Não deixe a arrogância moderna te convencer de que não há mais nada a temer nas florestas da América. Não deixe a confortável ilusão do domínio humano te cegar para as coisas que vivem nos lugares escuros deste mundo. Eles estão lá fora e estão esperando. Boa noite. Acordei esta manhã e descobri que havia escrito tudo isso. O tablet ainda estava em minhas mãos, a bateria quase no fim. As enfermeiras disseram que eu estava digitando enquanto dormia, ou que passava por sono sob a forte sedação daqueles remédios. Li tudo o que escrevi. Pensei em apagar. Pensei em guardar para mim e deixar morrer comigo. Mas Rachel merece mais do que isso. Melissa merece mais do que isso. Todos que podem vagar por aquelas montanhas sem saber o que os espera merecem mais do que isso. Então, estou deixando este relato intacto, postando-o onde as pessoas possam encontrá-lo, colocando a verdade lá fora, mesmo que ninguém acredite, mesmo que todos o descartem como os delírios de uma mente traumatizada. Porque talvez, apenas talvez, alguém leia isso e reconheça a verdade. Alguém vai acreditar em mim. Alguém tomará precauções que podem salvar sua vida. E talvez, algum dia, alguém finalmente prove que eu não estava louca. Que o que eu vi era real. Que a criatura que matou minha amiga e estilhaçou minha vida realmente existe. Até lá, estarei aqui, neste quarto de hospital, aprendendo a andar de novo, aprendendo a viver de novo, carregando o peso do que sei e o fardo do que não posso provar. Se você algum dia quiser me encontrar, procure pela mulher com a perna protética e os olhos assombrados. Aquela que se encolhe com sons repentinos
e não consegue dormir sem remédios. Aquela que encara as montanhas no horizonte com uma expressão que é uma mistura de medo e luto. Serei eu. É isso que eu sou agora. Foi nisso que ele me transformou. E eu nunca mais serei a mesma.